trabalho e do povo tira o pão. Privatizar não é solução, precariza o trabalho e do povo tira o pão. Trabalhadores e atingidos em luta pra defender. Aí sim, hein? Quem que veio preparado para fazer luta hoje, levanta a mão. E a mão esquerda que é importante, né? Quem está preparado para fazer luta hoje? Aí sim, começou a ficar bonito. E tá todo mundo aqui em Brasília dizendo que a água tem que ser para o Brasil, um direito de todos e não pode virar lucro de algumas empresas. E também não as parcerias público-privadas, que as chamadas PPP. Já já o Frank vai subir aqui para cima do caminhão para dar uma palavra. Já vai chegar o som, já vamos começar a cantar. Então é importante que a companheirada venha se reunindo toda aqui perto desses caminhões, que já já chega almoço, nós vamos sair em marcha. E a nossa luta hoje vai ser muito bonita aqui em Brasília. Só para ser explorado, privatizar não é solução, precariza o trabalho e do povo tira o pão. Privatizar não é solução, precariza... Como o Sindágua de Minas Gerais está vendo essa questão da PPP? Como todos os trabalhadores do saneamento, com muita apreensão, porque nós entendemos que a PPP nada mais é que uma privatização branca. E entendemos que a água é uma saúde pública, não pode ser tratada simplesmente como uma questão de mercadoria. Estou aqui representando os trabalhadores da CAESB, que é a empresa de saneamento do Distrito Federal e de Brasília, e estão participando desse ato, né, apoiando a luta contra as privatizações e a PPP, né, que é uma forma de privatização. E como os trabalhadores da CAESB estão vendo essa questão da privatização da água? É preocupante? É bastante preocupante porque você passa a dar uma lógica de capital a um bem que é uma necessidade da população, né? Você passa a dar a lógica de lucro à água, né? Que é uma substância que é essencial à vida de qualquer trabalhador, qualquer pessoa da sociedade. Então a gente faz essa luta, né, contra aí os grandes capitais e apoiando também a luta contra a privatização em outros setores, como resíduos sólidos, o sistema eletricitário também. Eliane, qual é o objetivo aqui dessa manifestação na Esplanada dos Ministérios? Essa é uma jornada de luta contra a privatização da água, porque nós entendemos que a água é um bem inalienável, não pode ser entregue ao setor privado. Quem tem que gerir a água e manter a água é o setor público, porque é a vida que nós estamos discutindo, o direito à vida. A água é vida, não pode ser entregue ao setor privado. Os trabalhadores estão apreensivos com essa iniciativa do governo? O governo do estado de Alagoas entregou um sistema coletivo do Agreste ao setor privado. Nesse sentido, alguns trabalhadores da Companhia Estadual de Saneamento estão sendo remanejados com ameaça de serem demitidos. Essa é uma das ofensivas também da privatização desse bem público. A gente está aí agora nessa demanda violenta aí da questão da luta das PPPs, né? A gente já tem acompanhado desde o início, na verdade, junto com a FNU. Então todos os movimentos que foram feitos a nível nacional ou a nível estadual, que a gente tem puxado vários eventos lá em Porto Alegre, que agrega, na verdade, são 366 cidades que a gente atua, né, no estado do Rio Grande do Sul. Então o Sindiágua tem se caracterizado e se pautado em cima de uma luta muito forte, muito ferrenha contra as PPPs. Então para nós é um motivo de alegria poder chegar aqui e ver que os movimentos começam a se engajar nessa luta, na medida que as PPPs hoje não é só uma ameaça ao saneamento, que é a nossa área, mas a gente está vendo as PPPs hoje em qualquer segmento da área social dentro do Brasil. E isso pode afetar sobremaneira todo o nosso trabalhador aí de uma forma geral. E já estão vindo agora com essa história aqui do acordo coletivos especiais, já vão começar a puxar nossa atenção para um outro tipo de discussão. E a gente, para não perder o foco, vão ter que, de repente, puxar várias campanhas, né, simultâneas, e sempre não tem como fazer diferente, e a dificuldade é grande, que a gente tem que deslocar todo o nosso pessoal de Brasil para vir aqui em Brasília, que é onde se decidem, né? As matérias se decidem aqui, a política se decide aqui, então não tem maneira da gente fazer diferente.
Então o Sindiágua vai estar sempre pronto no Rio Grande do Sul para participação com todos os outros companheiros de todos os sindicatos de todo o país nessa luta que para nós, por hora, recém começa, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Como os trabalhadores urbanitários da Bahia estão vendo essa questão da PPP lá no estado? Nós entendemos de que a PPP nada mais é do que a privatização de forma disfarçada, né? Anteriormente, os sindicatos e a própria federação, nos anos 90, nós fizemos uma luta para impedir a venda das companhias de saneamento e a privatização da água. Agora não, o governo, tanto no plano federal quanto também estadual e municipal, boa parte deles querem pegar o serviço de abastecimento de água e de esgoto e transferir para a iniciativa privada em forma de PPP. Então é uma coisa extremamente maléfica, já está comprovado que diversas PPPs que foram feitas no Brasil, na Bahia mesmo, fizeram a PPP para o serviço de transporte marítimo, né, ser operado pela iniciativa privada, e o sistema foi sucateado e o governo do estado teve que assumir. Então as PPPs também que foram feitas no saneamento, a gente tem visto também de que elas têm sido extremamente danosas. A experiência da Argentina, a experiência que aconteceu na Bolívia, na própria França, né, que é o berço do neoliberalismo, e foi lá onde nasceu as empresas privadas, a população claramente demonstrou que o setor privado não atende às necessidades da população, não investe, não cobra tarifa barata. Então, nesses países, inclusive, o sistema está sendo devolvido para o controle público e nós não podemos permitir que no Brasil se pegue o serviço como a água. O serviço essencial, fundamental à vida da população, seja doado. Na verdade, isso é uma doação ao setor privado para poder ganhar dinheiro fácil à custa do povo, né, e da saúde da população. E como o movimento dos atingidos por barragem vê essa questão da PPP? É preocupante? Então, para nós, a avaliação que a gente vem fazendo é que está em curso um processo muito intenso de privatização da água no Brasil, do saneamento, pelas PPPs. Isso a gente tem que fazer uma aliança muito grande entre os trabalhadores do campo e da cidade, principalmente pela experiência que nós temos no campo da energia, que as privatizações, que a PPP nada mais é do que uma privatização. No campo da energia, a privatização elevou o preço, a tarifa a patamares absurdos, que a população não consegue pagar pelo preço da energia. Então a gente avalia que se esse processo acontecer também na questão da água, vai inviabilizar a condição de vida de muitas famílias. Porque até sem energia tu consegue viver minimamente. É ruim, mas consegue. Mas quem vive sem água? Sem condição de água? Então, para nós temos que desvelar, denunciar, revelar quem são realmente as empresas aí interessadas na privatização da água no Brasil. Que nada mais é que as empresas que já controlam a energia. Que é a Odebrecht, que é a Suez, que é a Andrade Gutierrez, que é a Queiroz Galvão, que são empresas que estão aí no ramo da energia e também querem se apropriar de toda essa riqueza natural que é a água no Brasil. Então a unidade das organizações sociais não pode permitir que isso aconteça. Washington, como os trabalhadores urbanitários do Goiás estão vendo essa questão da PPP lá no estado? Olha, com muita preocupação, haja visto que o setor de saneamento, que se trata a questão da água, é um bem que deve ser usado pela toda a sociedade. E a privatização vai excluir pessoas de ter acesso a esse líquido tão importante para a vida do ser humano. Os trabalhadores estão preocupados com essa privatização? Nós estamos preocupados, mas ao mesmo tempo resistindo ao ataque do governo do PSDB, né, que lá no estado de Goiás vem um processo violento de privatização desse setor. Temos feito várias manifestações de rua, tem tido a participação do Ministério Público também, que entramos com ação para poder barrar esse processo de privatização no estado de Goiás. Nós, junto com a parceria com o Ministério Público e os trabalhadores e a sociedade organizada, os segmentos Movimento Sem Teto, Movimento Sem Terra, nós estamos fazendo um movimento grande lá no estado de Goiás para que não aconteça um processo de privatização da água lá. A luta do povo mostra o seu valor, combater transnacional, defender trabalhador, combater transnacional, defender trabalhador. Empresas exportam nossa água e as riquezas ao
aumenta a desigualdade e muito mais a pobreza. Nossa tarefa é juntar a companheirada, com facão, foice e machado, defender o nosso chão, a luta do povo. Presidente, os trabalhadores urbanitários em todo o país estão preocupados com a privatização da água. De que forma essa PPP pode prejudicar a classe trabalhadora? Olha, a PPP pode prejudicar os trabalhadores do setor elétrico, uma vez que as atividades que poderiam ser desenvolvidas por empresas estaduais ou empresas municipais de saneamento serão desenvolvidas por empresas privadas. É um outro elemento muito grave para a classe trabalhadora, que geralmente a lógica da empresa privada é obter lucro, volumes significativos de lucro, e precariza o trabalho, precariza o serviço prestado para a população e vai afetar toda a classe trabalhadora que é usuária do saneamento. Agora, a sociedade como um todo tem um grande prejuízo com a privatização do saneamento. Primeiro porque tira a capacidade das companhias públicas, quer sejam estaduais ou municipais, de atuar em municípios, regiões que têm uma rentabilidade maior e com essa rentabilidade fazer o subsídio cruzado para atender municípios aonde, se o serviço for municipal, não tem condições de universalizar o saneamento do ponto de vista da água com qualidade, do ponto de vista do tratamento e coleta do esgoto, do ponto de vista da questão da drenagem da água de chuva e o próprio lixo. Então nós achamos que a parceria público-privada, ela joga contra a universalização do serviço de saneamento. A lógica da empresa privada é atuar em setores rentáveis. Então vai pegar o que a gente chama do filé do setor de saneamento, que são os municípios que têm uma renda maior. Com isso, aqueles municípios e aquela população que tem uma renda menor, ou vai depender da benesses da iniciativa privada para poder ter condição de ter acesso à água e serviços de saneamento, ou vai depender do Estado para poder fazer a universalização desse serviço, sem contar com o principal instrumento do Estado para fazer isso, que são as empresas públicas. Então, na verdade, os próprios contribuintes brasileiros acabarão tendo que pagar, né, para que o Estado faça serviço de saneamento naqueles setores onde não interessa a iniciativa privada. Então a privatização no setor de saneamento, a lógica da iniciativa privada de querer de ter lucro no setor de saneamento, é uma lógica que não é inerente ao direito dos cidadãos ter acesso à água em quantidade, qualidade e com obrigação do Estado para garantir esse serviço. Achamos que água, saneamento é um direito elementar à vida, elementar à saúde, e entregar esse serviço para a iniciativa privada é condenar a população, basicamente a população mais pobre, a não ter direito a um serviço essencial para a vida humana. A gente percebe aqui que a federação conseguiu mobilizar trabalhadores de vários estados. Como a federação pretende atuar junto ao governo de outras formas? Olha, nós estamos numa campanha contra a privatização do saneamento e contra as parcerias público-privadas no saneamento desde o ano de 2011. Fizemos vários atos espalhados pelo Brasil, participamos de várias audiências públicas muito no sentido só de cumprir o edital, né, sem muito debate, sem conseguir convencer a representação dos trabalhadores e da sociedade civil organizada da necessidade e da importância da privatização no saneamento. Então nós estamos com esse ato de hoje aqui, trazendo essa mobilização para um plano federal. Porque além de governos estaduais, governos municipais, com uma forte pressão por parte da iniciativa privada, agora nós estamos tendo também o governo federal, né, passando a defender a privatização do saneamento, a parceria público-privada, como uma alternativa para poder fazer os investimentos no serviço de saneamento. E daí a gente fazer essa manifestação em Brasília.
Nessa semana está acontecendo várias manifestações do país afora, que é uma semana da água, em função do dia 22, que é o Dia Mundial da Água. Está acontecendo em Minas Gerais um seminário sobre vigilância sanitária, sobre engenharia sanitária, melhor dizendo. Nós estamos com uma banca nesse seminário. Vamos fazer um grande ato no dia 22 em Minas Gerais e em vários locais do país. Em Salvador, a Assembleia Legislativa amanhã promulga uma lei importantíssima, que é uma lei que tira a Embasa, uma empresa estadual de saneamento, do Programa Estadual de Desestatização, ou melhor dizendo, o Programa Estadual de Privatização. Então está acontecendo várias lutas durante essa semana, e nós vamos continuar intensificando essa luta contra a parceria público-privada no setor de saneamento, que é a privatização do setor de saneamento. Ou seja, no país afora, em Goiás, os companheiros fazem luta contra as subdelegações. No Piauí, os companheiros fazem luta contra a perda de concessão. Então, é uma atividade que nós estamos fazendo em Brasília para poder chamar o governo à responsabilidade. O governo está equivocado a deixar se pautar pelos setores privados que querem fazer investimento sem risco no setor de saneamento, porque as empresas estatais entrariam garantindo todo o risco. E o que é pior, são os anúncios da possibilidade de utilização de recursos do orçamento da União para poder ser destinado às parcerias público-privadas no setor de saneamento. Ou seja, o governo federal continua com uma lógica equivocada de dar cada vez mais incentivos benesses para o investimento privado, e ele cada vez mais cobra aumento de tarifa, investimento público e garantia do risco por parte da empresa pública. Nessas condições, é melhor a empresa pública fazer esses investimentos, porque ela não vai perder a renda de municípios importantes e, com isso, fazer a universalização do serviço de saneamento. De que forma essas parcerias público-privado preocupam os ambientalistas? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente entender que essa questão do abastecimento de água e esgotamento sanitário tem uma ligação muito grande com a questão ambiental. Até porque o grande responsável pela poluição dos rios, no nosso país, nas nossas cidades, é a falta de coleta e tratamento de esgoto. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente não investir pesado nesse tipo de atividade, cada vez mais os rios vão continuar poluídos. A gente acha que nós não vamos conseguir avançar efetivamente na coleta, no tratamento de esgoto, se a gente não tiver uma forte intervenção do poder público, uma forte intervenção do Estado. Nesse sentido, a gente crê que o governo federal está indo na contramão quando ele incentiva, através de várias medidas, a participação do setor privado na área de saneamento. Outra coisa, vários países do mundo hoje estão exatamente fazendo o contrário. Paris, em 2010, remunicipalizou o serviço de saneamento, que era operado por duas grandes empresas privadas. E isso vem acontecendo em várias outras cidades de vários países. Então a gente acha que em vez de fortalecer a ação do setor privado, o governo deveria agir fortemente no sentido de fortalecer o setor público, para que a gente efetivamente avance nos níveis de cobertura de água e abastecimento e coleta e tratamento de esgoto. E como o setor ambiental pretende intervir nessa questão aí da PPP? Primeiro é o seguinte, a gente tem ampliado muito a aliança entre os trabalhadores da cidade e do campo.
a gente tem tentado trabalhar esse tema com o conjunto da sociedade, sair de dentro dos sindicatos de trabalhadores urbanitários e dialogando com os usuários desses serviços. A gente acha que só com muita mobilização, muita organização e atividades como essa, que a gente vai conseguir sensibilizar a sociedade e os governos no sentido de demonstrar que a alternativa para a gente ter o conjunto da nossa população com acesso à água em quantidade e qualidade adequado só vai ser possível com o fortalecimento das empresas públicas de saneamento. Então há alternativas que não sejam as PPPs? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hoje não dá para você exigir que o setor público tenha a mesma eficiência que tem o setor privado, na medida em que as regras estabelecidas para o setor público com relação à tomada de recursos, à liberação desses recursos, os processos de contratação, são muito mais dificultados para o setor público do que para o setor privado. Então é importante, inclusive, rever essas normas, rever essas regras para que a gente consiga competir, para que o setor público consiga competir em pé de igualdade com o setor privado. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho como essa questão da PPP preocupa os trabalhadores do MST. Na verdade, é a questão que envolve a lógica das PPPs e que envolve a questão da privatização, não só do saneamento, mas a questão de como vem acontecendo com a energia elétrica e o avanço das barragens também. Isso, de alguma maneira, prejudica diretamente não só os trabalhadores do MST, mas todos os trabalhadores organizados, por conta que a gente sabe que a intenção do Estado, a intenção do governo, quando ele estipula uma articulação desse tipo de PPP, ela não tem intencionalidade de trazer ou atribuir qualidade à distribuição de água, uma distribuição de água igualitária, uma distribuição de energia igualitária. E sim, o que tem por detrás disso é uma privatização que envolve uma relação de especulação, Então a especulação da energia, então a especulação da água, Então é água, como diz o lema, água e energia não é mercadoria, é o norte do que a gente tenta trabalhar, por conta que nós entendemos que a água e a própria energia, ela é um bem público e é um bem que deve ser distribuído de forma igualitária, é um bem que deve ser planejado, que deve ser trabalhado pela classe trabalhadora, pela população, de forma a gente combater as formas de mercantilização desses recursos. Então é um absurdo para nós o governo, o Estado, colocar o controle da água na mão de empresas privadas. E muitas dessas empresas privadas nem do país são, Então Odebrecht e outras empresas que vêm com o discurso de nós podemos resolver o problema da água, então se privatiza, essas empresas controlam, fazem um controle, que na verdade não é um controle apenas do recurso, mas é um controle político, é um controle financeiro, é um controle social, deixando a classe trabalhadora à margem do processo, ou seja, a classe trabalhadora ela não participa, ela se coloca nessa condição de forma subjugada por essas empresas, e ao mesmo tempo elas conseguem desenvolver um controle desses recursos de forma a pensar apenas no lucro imediato, de forma especulativa mesmo, lucro para as empresas, e que essas empresas consigam trabalhar um controle político, um controle social desse recurso. Como nós sabemos que a água é um recurso indispensável para a vida humana, para as empresas, essas grandes empresas,
é interessantíssimo você obter esse tipo de controle, porque você controlando a água, que é um recurso vital, você controla, você obtém um controle social também. Então, para o MST, é pauta nossa. Nós temos muitos acampamentos e assentamentos que sofrem muito com falta de água, com falta de energia elétrica, e a gente entende que nós, enquanto classe trabalhadora, junto à companheirada da FNU, junto à companheirada do MAB, que faz junto à companheirada da Via Campesina, a gente pode e deve fazer esse debate no Estado para a gente também ser sujeito de planejamento, ser sujeito de articulação, ser sujeito de pensar de que forma a gente pode usar esse recurso que diz respeito a não só a classe trabalhadora, mas a todas as classes que envolvem aí a discussão. Então, no entendimento de que a água é um bem do povo, né? É um bem da população, então ela tem que ser gerida e pensada pela população, né? Companheiros e companheiras do SINAGUA Rio Grande do Sul! Companheiros e companheiras do SINAGUA Minas Gerais! É isso aí! É o povo na rua, lutando pelo direito à água, lutando pelo direito à vida! Saneamento público para todos! Não é privatização da água! Não é PPP do saneamento! Aqui está as organizações da sociedade civil organizada que luta contra a privatização da água, que luta contra a privatização do saneamento. As parcerias público-privada vêm para poder tirar o direito do nosso povo à água, o serviço essencial à vida, o serviço essencial à saúde. Na semana que se comemora o Dia Mundial da Água, os trabalhadores humanitários, os companheiros do MAB, os companheiros do MST, vêm a Brasília fazer uma manifestação contra a tentativa de privatização da água e do saneamento no nosso país. Aqui em Brasília, há uma tentativa da PPP do lixo fazer uma parceria com a iniciativa privada para poder entregar o serviço de lixo e deixar desempregado, sem atividade, milhares de catadores. São as organizações da sociedade civil que lutam pelo direito à água. Estamos comemorando a Semana Mundial da Água, de 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Vemos a Brasília fazer uma manifestação. Trabalhadores da cidade e do campo que vão lutar sempre juntos pelos seus direitos, lutar juntos por terra para todo mundo, lutar junto pelo direito dos atingidos, lutar junto pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras minoritários. Nós temos aqui nesse ato companheiros de Minas Gerais, companheiros de Goiás, de Brasília, do Rio Grande do Sul, de Alagoas, de Rondônia, companheiros do Brasil inteiro, se manifestando e mostrando para o governo federal, mostrando para a população, mostrando para os ministérios que a luta dos trabalhadores do nosso povo em defesa do serviço público de qualidade, com tarifa acessível para todo mundo, com a garantia do direito à água e do saneamento para toda a população do nosso país, do nosso estado. É isso aí, companheirada! Vive na luta! Com chuva ou sem chuva, é o povo na rua, é o povo lutando, é o povo se manifestando. Vamos lá, companheirada! Então vamos manter as duas filas, os companheiros que estão lá na frente, um companheiro atrás do outro, em marcha pela esplanada dos ministérios. Essa dinâmica de fazermos marcha organiza e nos dá segurança. Então vamos fazer duas marchas aqui nas nossas filas, duas filas. Companheirada, a privatização da água através das PPPs é condenar a população brasileira a pagar taxas caríssimas por esse serviço. O que aconteceu com a energia, com a privatização do setor elétrico? Se acontecer a privatização da água,
estaremos pagando muito caro pela água nas nossas casas. Está em curso uma tentativa das grandes empresas controladoras da água e controlar a água das nossas médias e grandes cidades. Isso é inadmissível e a luta do campo com a cidade deve se unir para impedir que a Andrade Gutierrez, que a Odebrecht, que a Suez controlem a água do nosso país. Não vamos deixar que os trabalhadores, mais uma vez, encham o bolso dessas grandes empresas de dinheiro. Nós temos que nos organizar para impedir a privatização da água através das PPPs. Na semana que se comemora o Dia Mundial da Água, os movimentos sociais em luta, os trabalhadores das empresas de saneamento, vêm a Brasília fazer uma manifestação contra as tentativas de privatização da água e do saneamento. Um direito de todos não pode virar lucro de alguns. Diga não à privatização. Diga sim ao fortalecimento das empresas públicas de saneamento. São as empresas públicas que têm o dever de fazer o papel do Estado de garantir saneamento e água em qualidade, em quantidade e a preço justo a toda a população brasileira. Diga não à privatização da água e do saneamento. O direito de todos não pode virar lucro de alguns. Diga não à PPP. Vamos a Brasília manifestar na semana que se comemora o Dia Mundial da Água, no dia 22 de março. Uma série de manifestações estão ocorrendo nesse país contra as tentativas de privatização. São vários governos estaduais, municipais, pautado pelos interesses da iniciativa privada, querem agora privatizar o serviço de saneamento e o serviço de água no nosso país. Diga não à privatização. Atenção, companheirada, vamos fazer aqui duas filas, vamos marchar, mantendo a tradição dos companheiros em luta, os companheiros do campo, os companheiros da cidade. Vamos fazer duas filas, vamos dar visibilidade à nossa manifestação. Estamos fazendo a caminhada pela esplanada dos ministérios, nesse dia, que é um dia da semana onde se comemora o Dia Mundial da Água. Viemos a Brasília, depois de uma série de lutas nos estados e municípios, enfrentando as tentativas de privatização do saneamento e da água. Estamos aqui agora para chamar a atenção do Congresso Nacional, dos ministérios, do governo federal, para não transformar o direito da população em um privilégio e um lucro de alguns setores, especialmente as empresas privadas que querem explorar o serviço de saneamento, não para universalizar o saneamento, não para poder garantir a qualidade na água, mas para poder tirar lucro às custas do povo, usando um bem essencial para a vida e para a saúde, pelo fortalecimento das empresas públicas. Diga não à privatização da água. Atenção, companheiro Osto, dos sindicatos voluntários de Goiás, está sendo chamado aqui em cima, por favor. Para a população pobre, depois da privatização. E é contra isso que os nossos movimentos, o MST, o MAB, os trabalhadores do sindicato de água, de esgoto, estão fazendo hoje aqui. Então, companheiro, vamos ouvir aqui agora os companheiros do sindicato dos voluntários de Goiás, que estão claramente resistindo ao processo de privatização naquele estado. Vamos lá, companheiros. Obrigado, companheiro Edson. Nós em Brasília, hoje o Brasil inteiro, trabalhadores do saneamento, povos do campo e da cidade, nessa marcha, nessa luta em defesa da água pública e para todos. Minha gente, o que acontece no Brasil, de norte a sul, é muito grave. E é preciso que você tome partido, é preciso que você reaja e diga não a tudo isso. Não deixe privatizar a vida. Nós, além de Goiás, estamos falando um ataque violento à privatização, o enriquecimento das empresas privadas e do
função e obrigação do Estado, dos governos públicos, estaduais, federais e municipal. Por isso a nossa luta: não deixe privatizar o que é nosso, não deixe privatizar a vida, não deixe privatizar o patrimônio natural que cai do céu e enche de graça o nosso dia nessa tarde de hoje. A gente vai declarar popular. Esses movimentos têm que começar a crescer cada vez mais. As obrigações nossas começam aqui hoje, a partir dessa marcha, de trazermos mais e mais companheiros para os nossos movimentos. Mas não adianta nós ficar isolados em estados que mandam representações com 3 ou 4 companheiros. Isso é muito pouco, companheiros. Esse país é muito grande. Nós temos uma missão muito grande a ser cumprida, que é a defesa da saúde pública deste país. Sexta-feira, dia 22, é o Dia Mundial da Água. E nós aqui do Sinagua ODS, Sinagua de Brasília, entendemos que esse é um dia, não é um dia para a gente comemorar, é um dia para a gente refletir sobre os problemas que ameaçam não só as companhias de água, mas todo o setor de saneamento. E a ameaça que nós temos hoje, temos que nos mobilizar para combater, é a PPP, é a nova privatização lançada pelo governo Dilma, que aqui em Brasília o governo Agnello está levando à frente. Na CAESB, a Companhia de Água de Brasília, por meio da mobilização dos trabalhadores, nós conseguimos impedir a entrada das PPPs. Mas nós estamos hoje aqui para apoiar a luta contra a privatização. Nós damos todo o apoio involuntário a qualquer privatização, porque nós entendemos que não é retirando um bem da sociedade e colocando na mão das empreiteiras que a gente vai resolver os problemas que temos. Na França, a Companhia de Água de Paris foi privatizada e lá em menos de 5 anos a taxa de água aumentou 103%. Por isso que a gente está aqui para defender esse bem com a população, para a população e para a sociedade. Eu queria pedir um viva aqui a todos esses companheiros que estão aqui embaixo da água, defendendo a água pública. Viva a população! Viva os companheiros do MST! Viva os companheiros do MAP! Viva os companheiros e as companheiras humanitárias! Água é energia! Nós somos mercadoria! Água é energia! Nós somos mercadoria! É isso aí, companheiro! Está chovendo muito, mas eu acho até que São Pedro está dando essa chuva para mostrar a importância que tem a água para nós, para a sociedade, para a vida, não só a vida humana, mas a vida no planeta depende muito da água. Sem água não há vida. Mas parece que esse entendimento não tocou ainda os governantes desse país. Inclusive aqueles que dizem ao povo que nos representa, que estão nessa casa aqui ao lado, que são os parlamentares, e a outra que está na outra casa ali abaixo, que é a nossa presidente, e que deveria sim ouvir o clamor das ruas e atender, porque não basta só nos ouvir, porque de ouvir a gente já está cheio. Os governos nos ouvem, mas fazem o que eles acham e o que a iniciativa privada manda fazer. Porque os governos estão fazendo é o que a iniciativa privada manda fazer, que é de interesse da iniciativa privada para poder, inclusive, fazer a transferência do lucro das empresas tirado do nosso país para suas matrizes em outros países. Por isso que nós estamos nas ruas e nós apoiamos essa luta, estamos participando com muito prazer, com muito orgulho, parabenizar essa companheirada que veio de outros estados, né, de ônibus, e estão aqui aguerridos até agora, debaixo de chuva, para demonstrar que nós precisamos de um governo que nos entenda de fato e que faça o que a população está pedindo. Por isso que nós dizemos sempre, não às PPPs das privatizações, não à entrega das empresas públicas, não à venda da nossa água. Não vamos aceitar a venda da nossa água.
Um abraço a todos, bom retorno e boa luta sempre. Conte conosco. Obrigado, companheiro Giovão. Abre energia! Atenção, mercadoria! Abre energia! Atenção, mercadoria! Nós vamos ouvir agora o companheiro que veio lá da Bahia, que vai contar um pouco da luta e da resistência dos companheiros, companheiro do Sindicato de Água, companheiro Pedro Remildo. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiras. Não temos que reclamar porque estamos aqui celebrando a vida e celebrando a água. Então o povo brasileiro não tem que ter medo de chuva, não tem medo de água. Então, companheiros, a mensagem que eu quero trazer para vocês da Bahia é de que lá nós enfrentamos, nos anos 90, o que havia de pior na política brasileira, que era o coronelismo comandado por Antônio Carlos Magalhães. E assim como hoje, no passado, eles tentaram pegar a água que Deus nos deu de graça e transformá-la numa mercadoria. Nós fizemos uma luta na Bahia e essa luta foi desencadeada no Brasil todo, aonde o povo brasileiro, o povo nordestino, o povo sofrido da nossa terra entendeu que a água não poderia ser apropriada, que a água não poderia ser tratada como mercadoria, que a água não podia ser transformada numa fonte de lucro. E resistimos e lutamos e derrotamos o homem mais poderoso do Brasil, que não era Fernando Henrique Cardoso. Quem comandava o Brasil naquela época era Antônio Carlos Magalhães, lá na Bahia. E o Sindai, junto com o MST, quero saudar os companheiros do MST e ao mesmo tempo saudar todos os movimentos que estão aqui presentes, os companheiros do MAB e das diversas entidades que foram parceiras nossas e que hoje estão aqui. Portanto, companheiros, a luta não acabou. O setor privado brasileiro e o setor privado internacional querem abocanhar, querem a água, porque a água é o bem mais valioso desse século XXI. É o que nós chamamos do ouro azul. Então o petróleo que está aí está sendo disputado, tá? Mas a disputa maior é para saber quem vai controlar a água no mundo. E é por isso que o governo federal quer fazer as PPPs, não só aqui em Brasília, mas também em todos os estados. Então nós temos que resistir, assim como resistimos pela reforma agrária, resistimos para que no Brasil tivesse uma distribuição da riqueza, chegássemos ao poder. Portanto, nós precisamos dizer a presidente Dilma que nós somos contra e não vamos querer a PPP aqui no Brasil e no estado da federação. Temos que iniciar essa luta hoje a nível nacional, mas também fazemos a luta nos estados e barramos a privatização. Então quero deixar um abraço a todos vocês e dizer que estamos juntos nessa luta, sobretudo porque o que nós estamos brigando é pela água e a água não pode ser privatizada. Vamos à luta e vamos à luta e vamos à vitória, companheiros. Acreditamos nela. Vamos lá. Obrigado, companheiro Pedro. Está acabando a nossa atividade, só mais um minuto de paciência aqui. Vamos ouvir agora a companheira Amanda, companheira mulher, combativa, companheira do MST. Vai lá, companheira. Companheiras e companheiros, boa tarde. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nós estamos aqui desde o dia 5, acampados no acampamento nacional Hugo Chaves. E nesse período que a gente estiver aqui em Brasília, nós viemos para ficar por tempo indeterminado. E nesse período que a gente ficar aqui em Brasília, nós estaremos pautando temas fundamentais para a sociedade brasileira. Estaremos pautando aqui a gravidade da situação do campo brasileiro hoje, o avanço do modelo do agronegócio e principalmente a paralisação da reforma agrária. Mas nós estaremos aqui também para pautar temas importantes, como este, que é a questão da água e do saneamento. Então, em nome do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nós queremos dizer que nós estamos aqui presentes neste ato, nós somos contra
depois nós vamos enviar a FNU à frente, a SEMAI, e vamos caminhar para encerrar a sua. Companheiro Zé Maria. Dizer da satisfação, parabenizar a nossa Federação Nacional Humanitária, na pessoa do companheiro Frank, por essa organização e de todos os companheiros que estão aqui nessa luta, companheiros que vieram do Acre, companheiros do Rio Grande do Sul, companheiros de Minas Gerais, porque essa luta é de todos os brasileiros. E essa luta já começou. E aqui no Congresso nós temos que cobrar desses deputados, temos que cobrar da nossa presidente, a qual nós elegemos pelo Partido dos Trabalhadores, mas que muitas vezes tem colocado coisa a serviço do capital. E nós temos que chamar a atenção, porque, companheiros, se vamos fazer a luta em defesa do saneamento, em defesa da água, somos nós que temos que vir para a rua para mostrar a importância desse líquido tão precioso, que nós já sabemos que tem empresas transnacionais interessadas nesse líquido. Tanto é que no estado de Minas Gerais nós já temos a Odebrecht, Andrade Gutierrez, todas elas estão fazendo uma parceria pública e privada dentro do nosso estado. Mas nós estamos fazendo um levantamento de guerra, um levantamento junto com a nossa categoria, fazendo um plebiscito, pedindo todos nós para assinar contra essa agressão ao povo brasileiro, essa agressão contra os companheiros rurais, porque sabemos que a matéria-prima é a água, e nós sabemos que lá no norte de Minas, está aqui os companheiros do MAB, já estamos sofrendo. Espinosa não tem água, próximo de Montes Claros já está secando as nascentes, estão sendo atendidos por caminhão de água, caminhão de pipa, e aí ainda querem fazer parceria pública e privada, mas nós sabemos que querem fazer parceria pública e privada aonde tem dinheiro, porque aonde não é rentável, nós, na sociedade civil, vamos ficar sofrendo ou até mesmo passando sede, porque não vamos ter o abastecimento. Por isso precisamos estar unidos, juntar força, não abatermos, ir para cima, debaixo de chuva, de sol, de qualquer maneira, mas dizer o não a essa PPP e viva a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, do saneamento. Muito bem, Zé Maria, grande companheiro Zé Maria. Vamos ouvir agora o companheiro Silvio Marques, companheiro presidente da SEMAI. Companheiro Silvio. Boa tarde, companheirada. Boa tarde. Sou Silvio Marques, presidente da SEMAI. A SEMAI é uma associação que representa os serviços municipais de saneamento no Brasil. Portanto, a SEMAI é uma entidade municipalista que defende o serviço municipal e que ele seja público e com qualidade. Nós não aceitamos que seja instituído no serviço de saneamento as PPP ou as privatizações. Hoje, que é um movimento importante nessa luta contra a privatização, contra a PPP, num dia propício, com chuva, que mostra que nós estamos com muita garra, com muita vontade de defender essa bandeira. E nós não vamos afrouxar e não vamos nos intimidar com a ação das empresas privadas no setor de saneamento. Portanto, companheirada, nossa luta é uma luta que tem um objetivo, que é o objetivo que o saneamento, como uma bandeira histórica, que atende toda a população com qualidade, tem que ser público. Isso nós não vamos abrir mão. Principalmente no ano de 2013, que a ONU definiu como Dia Internacional da Água. Portanto, nós estamos na luta pelo direito de todos, direito pela água com qualidade. Essa é a nossa bandeira e nós não vamos deixar que ela seja tomada pelas empresas privadas. A nossa bandeira não vai cair e nós vamos continuar lutando. Parabéns, companheirada, pela luta. Parabéns por estar aqui ainda debaixo de chuva, mas ainda com muita garra. Vamos lá, agradeço aqui o Edson pela FNU, da Frente Nacional de Saneamento, pela construção desse movimento. Vamos continuar, a SEMAI é parceira desse movimento e vamos continuar juntos. Parabéns, na luta sempre, trabalhadores. Obrigado, companheiro Silvio, companheiro da SEMAI, parceiro na luta. Pelo direito do povo a ter acesso aos serviços de saneamento, a ter acesso aos serviços de água. Especialmente os companheiros do MAB, os companheiros do MST, os companheiros do Sindágua do Rio Grande do Sul, os companheiros do Sindágua Minas Gerais, os companheiros da Bahia, os companheiros de Brasília que organizaram esse ato, os companheiros do Amapá, e vamos aqui também assumir um compromisso. Vamos aqui assumir um compromisso. Ano que vem, nessa mesma semana
que se comemora o Dia Mundial da Água. Nós vamos estar aqui novamente, caso o governo federal, caso os governos estaduais, governos municipais, com apoio e pressão da iniciativa privada, continuem defendendo e avançando na privatização do serviço de saneamento. Queremos assumir um compromisso com cada companheiro que está aqui, que caso isso continue, nós vamos transformar a Semana do Dia Mundial da Água, não uma semana de comemoração, mas de uma semana de luta nesse país afora, somando aliados na América Latina e no mundo contra a privatização da água e contra a privatização do saneamento. Companheiros, nós queríamos aqui estar comemorando se todo mundo tivesse acesso à água de qualidade a preço justo. Queríamos estar aqui comemorando se tivesse 100% de esgoto coletado e tratado no nosso país. Mas nós estamos aqui protestando porque é diferente de fortalecer o papel do Estado nas empresas públicas, estaduais e municipais de saneamento. O que nós estamos vendo é iniciativas por parte do governo federal, estadual e municipais de privatizar a água, quer seja através das parcerias público-privadas, quer seja através do fim das concessões, quer seja através das subdelegações. Então, companheiros, nós vamos ter que continuar lutando e lutando muito, porque lutamos para eleger o governo democrático popular. Mas o governo democrático popular, que nós concordamos, que ele diz no seu lema que país rico é país sem pobreza, precisa incorporar no seu lema, nas suas ações de governo, que país sem pobreza é um país com saneamento. Mas incoerentemente o governo acha que para poder universalizar o serviço de saneamento vai ter que contar com iniciativa privada. Está equivocado o governo federal. Não é esse o caminho, porque o direito de todos não pode transformar em lucro de alguns. Não podemos viver de benesses das empresas privadas para poder ter acesso à água em quantidade e qualidade 24 horas por dia e 365 dias no ano. Foi importante que esse governo e o governo Lula criou a Lei 11.445, não tinha nenhum marco regulatório para o setor de saneamento. O que vimos antes eram governos privatistas que queriam privatizar as empresas estaduais de saneamento. Nós vimos no governo Lula destinar recursos do PAC, quer seja no PAC 1 e no PAC 2 para o saneamento. Mas em vez de seguir nessa trajetória, e que agora o próximo passo seria fortalecer as nossas empresas públicas de saneamento, porque quem tem o dever de garantir esses serviços para a sociedade é o Estado brasileiro. Alguém acha que iniciativa privada vai fazer investimento no saneamento aonde não dá lucro? E nós temos ainda muitas diferenças regionais, sociais e econômicas no nosso país. Não podemos condenar o nosso povo a ficar sem acesso ao serviço elementar para a vida. Então está equivocado o governo na sua pressa de querer resolver, achando que as parcerias público-privadas, colocando dinheiro público, inclusive do Orçamento Geral da União, para as parcerias público-privadas, deveria fortalecer as empresas públicas, até para poder conviver com essa situação de parcerias público-privadas que já existe. O que nós estamos vendo é que o governo repassa dinheiro através das parcerias público-privadas e não tem nenhum ente público nas próprias parcerias para poder defender o interesse público, para poder defender o interesse social, que é contraditório ao interesse do lucro e ao interesse do mercado. Então, companheiros, nós achamos que essa luta vai ter que continuar. E nós vamos cada vez crescer mais. Os sindicatos que aqui tiveram, mas que não conseguiram ainda trazer um número maior de companheiros, vão se empenhar
para que no próximo ano a gente faça um ato ainda mais forte do que foi esse. Mas queremos parabenizar os companheiros lutadores do povo nessa trincheira de luta pelo acesso aos direitos, e que se passa pelo fortalecimento das empresas públicas, pelo fortalecimento do papel do Estado. É isso aí, companheirada. Estamos todos de parabéns por estar aqui nesse dia, que é o dia da semana onde se comemora o Dia Mundial da Água, dizendo que queríamos muito estar festejando pelo governo estar assumindo o caminho correto de fortalecer as empresas públicas, de garantir saneamento, de garantir água para toda a nossa população, independente da condição de renda. Mas estamos aqui protestando e vamos ter que fazer isso em todos os cantos do nosso país que tenha risco de privatização em qualquer modalidade que seja. Parabéns aos companheiros que lutaram por o direito da nossa população ter acesso à água. Vamos à luta, até a vitória, companheirada. Vou chamar agora, companheiros, para poder fazer uso da palavra, o nosso grande companheiro Edson, que é coordenador da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental. Obrigado, companheiro Franklin. Eu queria inicialmente saudar fraternalmente todas as mulheres, todos os homens, todas as companheiras e companheiros presentes nesse ato, que estão dando uma demonstração da compreensão que tem da importância da nossa luta. Queria fazer uma saudação especial para os companheiros do MST e dizer, companheirada, que nós temos que, na prática, fortalecer cada vez mais a nossa aliança, a nossa luta por um país cada vez mais justo, mais democrático, com reforma agrária, que tem dignidade para todos os homens e todas as mulheres desse país. Queria também fazer essa mesma saudação para as companheiras e para os companheiros do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragem, que a sociedade brasileira tem uma grande dívida com esse povo e que tem que ser reconhecida e que tem que ser paga. E a solidariedade dos trabalhadores da cidade tem que ser cada vez maior com esses companheiros. Queria fazer uma saudação especial também para os meus companheiros do Rio Grande do Sul. Queria fazer uma saudação especial para os meus companheiros de Goiás, que vieram em peso para essa atividade. Queria fazer uma saudação especial também para os companheiros de Minas Gerais, que lotaram o ônibus também. E também para todos os companheiros do JK, companheiros do Amapá, companheiros de Alagoas que estão aqui, companheiros de Brasília, enfim, todos os companheiros e todas as companheiras. E queria dizer, meus companheiros, meus camaradas, que esse ato aqui será o primeiro de muitos e muitos atos que nós vamos fazer aqui em Brasília, que nós vamos fazer por esse país inteiro. Isso é uma pequena demonstração da nossa indignidade com a forma como o nosso setor tem sido conduzido. Como bem disse o companheiro Franklin aqui, como bem disse a companheira do MAP, a companheira do MST, nós, trabalhadores e trabalhadoras, não podemos ficar subjugados aos interesses do setor privado. Todos nós sabemos o que significou isso no setor de telefonia, na energia e nas estradas. Então, companheirada, firme na luta, vamos continuar